Meus amigos colunenses, voltamos aqui com o nosso querido Fidelis. Ele vai falar agora sobre a questão dessa parte de escritor, né? Como vocês viram aí, o conteúdo ele tem bastante. Quero saber como que surgiu essa questão desse livro, qual foi a sua inspiração ali, Fidelis? Pois é, não é um livro autoral, né, Messias? Eu fui contratado por uma editora 361 para poder escrever o livro, né? O processo funcionou da seguinte forma: o dono da editora me conheceu por causa dos trabalhos de publicidade que eu fazia, né? Eu Uhum. trabalhava em 2011, que foi o lançamento do livro 2010, com publicidade. E aí ele me contrata, né? E é um contrato de trabalho como qualquer outro, né? Você tem a tarefa a ser executada, o prazo e a remuneração. Pronto, acabou, né? E aí ele Ah, queria fazer um livro do Celto, que seria um livro de autoajuda. E o Celton, né, o Lacarmélio Alfeu de Araújo, que virou meu grande amigo, é uma figura extraordinária. Assim, quem não leu o livro, eu recomendo, que é muito interessante, né? E ele tinha um sonho, que era vender revistas em quadrinhos. Ele começa na década de 80 aqui em Belo Horizonte, fazia o Homem Felino, que chamava o personagem dele. E acontece que ele ganha um tanto de dívida, e ele tinha uma pequena gráfica onde ele fazia esses impressos, aquelas coisinhas para nota fiscal de restaurante, de bares, assim, ele vendia muito ali no centro, né? Essas gráficas rápidas de pequenos impressos, né? Faz cartãozinho de visita, né? Essas coisas assim. E aí ele teve uma grande dívida e ele vai para os Estados Unidos, morou nos Estados Unidos, em Nova York mesmo, lá no Queens, durante uns 6 meses, 8 meses, fez o dinheiro, voltou, pagou as dívidas, montou o negócio dele de novo e aí ele lança o Celton, né? E aí ele ah. começa a vender de bar em bar, depois ele vai vender no Sinal e vira o sucesso que ele é, né? O cara é reconhecido nacionalmente, já foi entrevistado em vários programas e tal. E aí, mas inicialmente queria um livro que fosse de autoajuda. Eu falei, não dá. Depois eu conheci o Celto, eu falei, olha, isso aqui é um livro de biografia. Porque se for falar um livro de autoajuda, é muito fácil resumir. Não pare de tentar. Se te fechar uma porta, pula a janela, vai É, embora. vai embora. Ele enfrentou Deus e o mundo pelo sonho dele. É um sujeito, é um exemplo de vida que eu admiro demais da conta, sabe? Ele não parou e ele não desistiu. Com todos os perrengues que poderiam acontecer na vida dele, ele não desistiu. Sabe? O sonho dele ele conseguiu, que é viver de história em quadrinhos, vendendo história em quadrinhos no cidade de Belo Horizonte, né? Sujeito muito inteligente, autodidata, impressionante a forma como ele atua à disposição. Ele trabalha 12 horas por dia na maior felicidade, assim. Ele fica em casa de manhã cedo desenhando, fazendo os rascunhos das histórias, almoça, leva o filho para a escola e vai para o Sinal vender revista e volta para casa 8 horas da noite, né? E comprou um apartamento muito bom lá no Santa Efigênia, que eu conheci, onde ele morava, né? Mas, uma vida muito tranquila e tal, mas sem parar de trabalhar e tal. E aí eu escrevo esse livro, né, em 2011, nós lançamos, e quando o livro ficou pronto, o dono da editora entendeu também, né, que é uma biografia, né, do céu, mas está lá ainda como autoajuda e biografia, que eu acho que ele colocou, né, porque é registrado na Biblioteca Nacional, né, quando o Uhum. livro é lançado. Mas é um livro muito bacana, eu aprendi demais, ganhei um amigo, o Celton é uma figura, assim, Lá Carmelho, né, que é o nome La dele mesmo. Carmel. É divertidíssimo, um cara inteligente, muito bacana mesmo. E o livro foi uma delícia escrever. Passei dias, tardes e manhãs lá na casa dele, acompanhando a rotina dele. Aí ele conta, né? Ele é igual a gente, é uma pessoa que veio do interior, ele é de Tabirinha de Mantena, né? Que é no Vale do Mantena. Rio Doce também. E aí ele sai de Tabirinha de Mantena com a família dele toda, né? E vem morar em Belo Horizonte, começa a trabalhar aqui vendendo frutas na rua, com carrinho e tal, comprava no mercado, saía vendendo. É um sujeito que tem uma história de vida muito bonita, né?
A mãe dele mora aqui em Santa Luzia, eu fui na casa dela, Dona Hortelina, fui lá conhecê-la. Nossa, uma senhora super Bacana. carinhosa, atenciosa. Passei 2 tardes lá com ela, me contando as histórias da infância do Celto, né? E como que ele era e tal. E foi uma experiência incrível, assim, sabe? Foi muito feliz mesmo, muito bacana. E aí depois ele continua, aí entreguei o livro para a editora, né? Aí quem faz a distribuição, a venda disso é tudo por conta da editora, eu não tenho controle nenhum, né? Eu recebi Ah, pelo livro e pronto. Quem cuida do livro, da venda, da distribuição, é tudo por conta da editora. da E editora. eu não ganho mais nada também por isso, não, sabe? Ah, O entendi. lucro é todo da editora. Se vender ou não vender, o problema é da editora, né? Ela só me Ah, então, paga na pelo trabalho. verdade, você foi contratado para fazer esse trabalho. É, entendeu? Ah, entendi. Eu poderia nem assinar o livro, eu poderia colocar um pseudônimo, né, um ghostwrite, como é muito conhecido aí nos Estados Unidos, né, que Uhum. às vezes a pessoa, as editoras, às vezes elas não deixam o cara colocar o nome dele para não acontecer problema de direito autoral e depois o cara querer reclamar. Então, é o ghostwrite, ele tem que colocar um nome que ele inventa lá, um Que pseudônimo, inventa na né? hora. Ele é contratado, escreve o livro e coloca um nome fantasia lá, um nome fantasma, né, como Para autor depois não do ter livro. direito. É. Mas como aqui a gente já tinha um contrato, já estava claro, e ele sabia quando ia fazer uma palhaçada dessa, então foi com o meu nome mesmo, né? Então, aí eu não tenho mais controle do livro, nem sei onde está vendendo mais e Perfeito. tal. Que bacana. Mas você falou da questão de um outro livro. Ah, isso aí é com muita calma, tranquilidade que eu estou gestando, né? Eu tive durante muito tempo, né? Essa fase, quando eu paro de trabalhar na agência de publicidade, eu tive mais tempo para me dedicar às coisas, né? Como eu estava te falando, como eu era autônomo, eu pegava o trabalho de Sozinho. acordo com o que ia aparecendo, mas também com o que eu queria. Eu podia, de certa forma, escolher o que eu queria fazer, Você queria né? fazer. Então, sobrava tempo para eu poder dedicar às outras coisas. Então, eu tinha um blog durante muitos anos, onde eu colocava crônicas e contos, né, do cotidiano, contando o que acontece, como é que é. Depois eu tive também, ao mesmo tempo, um que eu fazia comentários sobre política e tal. Na época, início dos anos 2000, blog, né? Início não, né? Já 2010. Blog era era muito comum, né? A gente tem As uma pessoas parte da utilizavam muito o internet blog. que colocava. Aí eu usava isso e tal. Então, hoje eu estou reunindo esses trabalhos que eu tive, esse livro da minha infância, que ficou muito bonito, assim, tem muita coisa de coluna que eu conto, das minhas Nossa, vivências lá e eu vou tal. querer um, hein? Vou Vamos, anotar. e aí eu estou ainda estudando um outro, porque ele vai ser tipo uma trilogia. Tem um livro, né, que tem uma outra parte dele, que é um jovem, é uma ficção, né, que é um jovem aqui em Belo Horizonte, que aí eu não sei se vai estar uma coisa. Um jovem aqui em Belo Horizonte, nos anos 2012, 2013, aqui vivendo na cidade, né? Eu moro no centro da cidade, então falo um pouco desse centro aqui, como é que é, né? As coisas, né? Nessa região da cidade. Então, Interessante. mas estou organizando com muita calma, Messias, sem pressa, sabe? Um bom mineiro. Lendo as coisas, relendo, né? Porque para mim, antes de qualquer coisa, a escrita para mim é um enorme prazer, sabe? É onde eu relaxo, eu me perco nos pensamentos, eu passo horas trabalhando. Então, eu não quero que isso seja uma coisa pesada, demorada, ou que me cause é, Pressão demais. Você quer, exatamente. eu tô entendendo, você quer uma coisa É, mais é um suave, mais. hobby, né? Não é o que É, eu vou fazer para ganhar dinheiro, para né? ganhar dinheiro e viver É, disso. Você vai fazer é um porque você prazer, quer né? fazer. Escrever para mim é um prazer, né? Eu acho que me dá muita satisfação ver as coisas, né? Eu lembro quando eu tinha um blog lá mesmo, eu escrevia histórias, aí às vezes eu pegava histórias de amigos, trocava os nomes e tal, inventava e tal, aí o pessoal falava, não, essa aí você inventou, essa aí não tal, não, é verdade, aconteceu mesmo. Outra hora eu criava, né? Eu falava assim, não, vou fazer uma ficção aqui, inventar uma história e tal.
Aí meus amigos chegavam e falavam assim, quem que é aquele, hein? Quem foi que ficou? Pode falar, foi fulano, não foi? Eu falei, não, eu que inventei aquela história, inventou nada, Fidelis. Eu aposto que aquilo ali é o fulaninho lá, seu amigo que fez. Eu falei assim, não é não, gente. Sabe? E essa brincadeira, para mim, era o melhor de tudo, né? As pessoas não sabiam o que que era ficção e o que que era, né, uma descrição da realidade, né? E eu divertia muito, achava muito engraçado, assim. Aí alguns desses contos vão entrar, outros eu acho que é, é, é um processo de maturação da escrita, né? Então, eu acho que alguns deles eles são fracos em matéria de literatura, né? Eles são bem, bem fracos mesmo, não são uma coisa assim tão interessante ou tão legal de se ler, né? Porque eu acho que a literatura é, antes de qualquer coisa, um exercício constante, né? Você tem que escrever Exato. todo dia, né? Eu, quando trabalhando como publicitário, mesmo agora com gestão cultural e tudo, eu tenho que escrever todo dia, né? Não tem um dia que eu fico E você fica sem sem escrever. escrever, nem que seja um texto puramente técnico, né? De apresentação de um projeto, de defesa daquele projeto, justificativas e tal, até textos, né, literários mesmo, de criação. Bacana. Ô, Fideli, deixa eu te falar. E você, assim, você falou que pretende ir lá em Coluna, lá nas festas, lá agora e tal. Você pretende, assim, frequentar a Coluna mais constantemente? Ou como é que tá Eu suas ideias aí? sempre, eu sempre tento, Messias, frequentar mais, mas é um negócio muito complicado, porque agora, por exemplo, eu estou estudando. Além de trabalhar, eu estou fazendo licenciatura em artes plásticas na Escola de Guinhar da UENG, né, Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu estou estudando. Então, o tempo fica muito corrido, né, para poder sair daqui e tal. E aí, às vezes, acontece férias, mesmo, eu já tive esse dilema umas duas vezes. Eu vou para Coluna, ou eu vou conhecer uma praia, ou eu vou conhecer um parque. Eu gosto muito de fazer trilhas, ir para os parques estaduais, os parques, né, ecológicos e tal. Aí você fica naquela, né? Eu vou lá em Coluna, aí eu vou, às vezes, em Coluna, fico lá 3 dias, 4 dias, né? Eu fui lá em agosto, agora, no aniversário da minha prima lá, né? Da Valentina, neta do tio João, e fiquei lá um final de semana. Mas eu queria mesmo ficar uns 15 dias lá, passar mais tempo, mas fica nessa correria toda, né, cara? A gente fica inventando coisa demais para fazer da Para vida, fazer da vida. mas eu gosto muito de lá, né? Tem meus parentes, amigos lá, é muito bom. E quando não é um lugar que eu, né, me sinto em casa, eu chego lá, mesmo hoje não conhecendo mais tanta gente, né? Como diz minha É, mãe, assim, agora a gente chegava lá em Coluna antes, quando viu um menino mais novo, assim, jovem, né? Você é filho de quem, menino? Você é é, filho de quem e tal? Agora chega assim, você é neto de quem? já não é filho, mas é neto. Quem que é seu Deixa, avô? você, dessa ida que você teve agora recente, como é que você tem achado Coluna? Tem achado Coluna está crescendo bacana? Como é que você tem visto Coluna? Olha, eu vou te falar uma coisa que eu nem sei direito quem são as pessoas responsáveis, mas que é uma coisa muito que o aluno devia começar a pensar sobre o patrimônio histórico que tem na nossa praça ali, sabe? E tomar um cuidado, igual tem aqui em Belo Horizonte, em vários lugares, que onde você tem uma casa histórica, no mesmo quarteirão, você não pode construir um prédio de 5 andares, um caixotão horroroso no meio da É, cidade, né? E nós tá temos que perdendo ter essa essência, né? Eu e nós acredito temos isso. que ter um cuidado muito grande, aprender a valorizar os prédios antigos que nós temos ali na praça. Os proprietários daqueles prédios eles têm que ter incentivos para reformar, para conseguir manter a fachada, para defender. Eu acho que aquela pracinha ali de Coluna, ela precisa, sabe, ter um cuidado, uma valorização daquela arquitetura ali, que tem mais de 50 anos, que está ali e tal. E muitas vezes, não é, uma das tristezas que eu tenho foi o dia que derrubaram a casa que eu nasci, né? A casa ali da praça, que era da paróquia, né? Que meus pais alugavam na época, ela foi demolida sem necessidade alguma, agora ela é um lote vago, né? Aquilo é um marco Uhum. histórico na cidade, né? Era uma casa de adobe, de terra, de pau, como é que fala? De terra batida, né? E foi derrubado, não sei por que motivo, mas não vejo motivo, né? E a gente vê em outras cidades assim que quando não há essa preocupação, a cidade acaba virando uma coisa muito caótica,
né? Porque, obviamente, aquela região do centro ali é mais valorizada. Então, se você começar a construir prédios e prédios e prédios ali, você, de repente, vai ter uma cidade abafada, né? Se a gente reparar em Coluna, as ruas não têm arborização, né? Não é uma Não. característica da cidade. Talvez por ter a natureza tão perto, mas não tem arborização. Só que aí a cidade vai crescendo, vai afastando né, a mata, vai afastando o contato com a natureza, e dentro da cidade não tem. Não tem nem espaço. Os passeios em coluna, eles não dão para você plantar uma árvore, tem a menor Não. condição. São muito estreitos, né? Mas a gente entende também que é uma constituição da cidade, né? Agora, é preciso que a administração municipal ela tenha um carinho e uma atenção para a preservação disso, né? Para ter você ter limites. Eu não sei se Coluna, por exemplo, tem um plano diretor, né? É Um isso que eu plano ia falar diretor. agora. Coluna não tem plano diretor. Pois é muito importante que tenha um plano diretor, né? É muito importante que sejam claras a forma de utilização, principalmente, né? E aí, quando eu falo, né, não é só na praça, não. Se você pega a Várzea, cara, a Várzea da minha infância era linda, aquelas casinhas, as vendas ali, né? Aquele tipo de, aquelas telhas feito à mão, né? E aqui tem toda uma história. E tem vários lugares, várias cidades de Minas Gerais que elas ganham rios de dinheiro porque eles conseguiram manter o casario, né? Vira uma Infelizmente, atração turística, vira uma coisa para as pessoas, as pessoas que, igual a gente que não viveram aqui, se você entrar numa venda, né, que tem lá um tanto de ferramenta é, antiga, e você ainda compra o feijão e o arroz a granel, né? Isso para muita valoriza. gente, valoriza, e você mostra para os seus filhos, para os seus netos, olha, como é que era a vida 50 anos de idade. O feijão não vinha no saquinho de plástico, não, Eu também sou né? eu compartilho da mesma tese que você, que eu acho que é preciso evoluir, né? A gente tem que evoluir, isso é normal, é natural, mas você precisa de preservar também, né? As raízes, preservar aquilo que deu sentido à cidade, né? Hoje, eu perguntei isso para você, porque você esteve lá recentemente, e eu ia justamente tocar nesse assunto. Como o Coluna não tem um plano diretor, então a cidade vai crescendo conforme as pessoas vão querendo, e às vezes, muitas das vezes, desordenadamente, com ruas mais não é ruas, é mais becos, e aí que fica aquela bagunça, e é igual você falou, e eu acredito que você falou muito bem, na questão também de você colocar muitos prédios, principalmente no centro da cidade, a cidade fica igual você bem disse, e eu corroboro com a ideia. Às vezes você tem ali, por exemplo, tem aquele hotel, qual que é Dom Zezé? Acho que é Dom Zezé. Santo Um, Antônio, Hotel é, Santo Antônio. um hotel ali, que aquilo ali qualquer pessoa lembra daquilo ali É desde o lindo, né? início. É uma casa É linda, um casarão maravilhoso. maravilhoso, maravilhoso. Aí você pega ali um hotel daquele, uma estrutura daquela, do lado você está com um caixotão de não sei quantos andares. E aí acaba que vai abafando, e aí não tem a proteção, porque como a cidade não tem plano diretor, não tem essa questão de preservar toda essa construção, é preciso pensar nisso. Por isso que eu te perguntei, porque eu também Sim. penso dessa forma, às vezes eu converso com o Genunes, e o Genunes também tem esse lado cultural muito acentuado, e eu acho muito interessante, e é uma coisa que vai ficar para as gerações vindouras, né? Então, por isso que eu te perguntei. Ô, É muito Fidelis, importante. nós estamos chegando aqui no final desse bate-papo. Foi um bate-papo extraordinário, maravilhoso, engrandecedor para a minha pessoa. Eu acredito que para todos os colunistas vai ser muito engrandecedor. Conhecer um pouco de ideias. É difícil você, em pouco tempo, extrair o máximo. Eu acredito que a gente tentou pegar ali todas as partes possíveis, mas o papo teria que ser muito mais que isso, você sabe muito bem disso, que são muitas coisas que a gente precisa de conversar, adentrar, e assim, a gente está planejando fazer um bate-papo da questão política da cidade, para conversar com as pessoas que construíram a cidade, e eu acredito que você vai voltar nesse bate-papo, porque você também tem essa questão política que agradece a informação para as pessoas. Eu acho que isso é engrandecedor. A gente está aqui não por acaso, né? A gente está aqui para poder fazer alguma coisa e deixar um legado, né? Ninguém veio aqui para ficar e passar sem fazer nada. Eu acho assim, é complicado. Então, quando eu vejo que você luta
por direitos de todos, né? Por nossos direitos. Isso é importante, que é um legado que vai ficando e as pessoas, às vezes, com um detalhe, uma coisa que me chamou muita atenção foi justamente essa questão da amônia que você falou na sua candidatura ao governo. Isso é um detalhe, às vezes, um trem que muitas pessoas não entendem nada, mas é importante você, com a simples candidatura ao governo do Estado, você ter a oportunidade de falar de um assunto que, às vezes, nenhum outro candidato iria falar, porque ele sabe que isso não ganha voto. Você sabe muito bem que isso não é o campo do voto. O campo do voto é você prometer mundo e fundo, falar que vai fazer, deixa de fazer, não faz nada e pronto. E a amônia que eles iam fazer lá, ela ia servir o estado de Minas Gerais todo, porque é uma coisa muito necessária em diversas culturas, né? Para você Você adubar a falou que terra. é fertilizante, né? Parece. É um composto para fazer fertilizante. Então, E aí você pega para você ver, Fidelis, interessante você ver que agora, justamente na questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, lá tem toda essa questão do fertilizante, que, inclusive, isso chamou muita atenção agora, da necessidade. Para você ver como é uma coisa lá atrás, em 2014, né? Agora em 2022, praticamente 8 anos depois, vem e 8 anos, né? 8 anos depois, nossa, se tivesse pensado lá atrás, né? O Brasil já podia ser autossuficiente em amônia, em diversos outros adubos e tal, e não precisar de comprar nada externo. Falta vontade política para isso, sabe? Falta uma garantia porque isso vai fazer, inclusive, com que os nossos produtos agrícolas fiquem mais baratos. Né? Eu estava falando, Lógico. o problema maior, o preço que encarecia é o transporte da amônia. Transporte. Se você tem ela do lado da sua fazenda por um preço muito mais barato, é lógico que você vai conseguir produzir mais barato. Perfeitamente. Né? Então, isso Acho já que era para a gente estar exportando amônia, sabe? o Brasil é muito rico e pessimamente administrado, né? Em algumas partes. Acho que o Brasil precisaria de mudar muita coisa e começa assim, igual você está falando, com esses movimentos. Isso que eu achei interessante é toda essa questão de você falar da sua trajetória política, como que entrou, não foi por acaso, foi com ideias, foi com pensamento. Mas você só entra na política por entrar, não tem ideia, não tem pensamento, não tem ideologia, entra, muda de partido para aqui e para ali, não sabe o que quer, aí fica muito na questão da persona. Mas eu quero aqui agradecer você, Fidelis, por me dar esse prazer de conversar com você, uma satisfação muito grande. Eu quero que essa nossa conversa as pessoas possam ver e apreciar também o tanto que eu apreciei e me engrandeceu. Fico muito feliz. Muito obrigado. Messias, eu que agradeço, né? Você, o G Nunes, né? Da LP4 Produções, né? E todo mundo. LP4 Propaganda e Promoção. LP4 Propaganda e Produções. Foi muito bacana o papo, achei muito legal. Acho que isso é muito importante, né? Para a cidade, para todo mundo, né? Se rever, de certa forma. Mandar um abraço, um beijo para todos os meus amigos de Coluna, meus conterrâneos, minha terra querida. Eu tenho uma felicidade muito grande, Coluna para mim está no meu coração, assim, obviamente se eu fosse contar todas as memórias aqui, te falei, já deu um livro, né? Nós vamos ficar a noite inteira, né? Porque é muito bacana. Então, agradecer, mandar meu abraço, falar assim que às vezes eu falto, mas às vezes eu demoro, mas eu apareço. É o importante é aparecer Eu demoro, mas memória. Inclusive, vou lançar a ideia para outros colunenses que estão aqui. No final dos anos 90, nós fizemos uma festa aqui, nós fizemos umas 4 festas aqui, que era a festa dos colunenses e amigos de coluna em Belo Horizonte, para arrecadar dinheiro para o abrigo. Foi assim que nós compramos a Calêndola, né, que é uma máquina que lava e esteriliza as roupas do abrigo, e compramos o equipamento da lavanderia do abrigo. A lavanderia do abrigo foi comprada com essa festa, que era um grupo de colunenses que se juntava aqui em Belo Horizonte. Foi bonito demais da conta, foi uma festa maravilhosa. Que assim. bacana, porque foi eu fazer de novo. Foi com essa festa que nós demos uma estrutura boa para o abrigo lá na parte da lavanderia. Então, chamar aí meus amigos de coluna que estão aqui em Belo Horizonte para a gente juntar de novo, fazer um festão desse,
para a gente rever, para a gente conhecer os amigos, e quem sabe a gente ainda consegue fazer, né, mais um fundo para ajudar o abrigo, ou para ajudar Abrigo. outras instituições lá de Coluna que estejam precisando também, né? Então, está lançada aí a semente, mais uma vez, para a gente rever aquela festa que foi muito bacana, que foi muito divertido. Que E, bacana. e é bom reencontrar, né, e rever todo mundo aqui. Nossa, essa festa foi, nossa, foi histórica aqui. Eu não acho que tiveram até mais de uma, acho que foram umas três. Mas eu lembro de uma que foi maior, assim, porque foi aqui no Salão Paroquial da Igreja da Boa Viagem, aqui perto de onde eu moro, que hoje não existe mais, ele foi demolido, vai virar um prédio, então a gente tem que arranjar um novo local. O local. E aí nós teve um show que um tempo que empolgou, mas aí barraquinha com espetinho, né, de Que churrasquinho, bacana. cerveja, tropeiro, aí vender muita comida, muita bebida, e fizemos essa doação lá para o abrigo, né? Quem sabe a gente consegue fazer outra aí, reunir o pessoal aí e fazer um festão, né? Tá lançada a ideia, dizer que eu tô com saudade, né, dessas mobilizações e que em Que breve estamos lá em bacana. Coluna também, encontrando todos os amigos. Muito obrigado. Fidelis, meu muito obrigado. Que Deus abençoe você, cuide da sua vida e que você permaneça sendo essa pessoa magnífica. Uma satisfação para a coluna, para todos nós. Meu muito obrigado. Fique com Deus. Obrigado, Messias. Abraço para todos e todas. Beijo. Até mais.